Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Carreira de Sucesso. Um programa que é sempre idealizado, sonhado, preparado, planejado para você. Você é a razão principal de nós estarmos aqui hoje. E é com muita alegria e com muita gratidão que nós vamos trazer um assunto muito interessante e que eu tenho certeza que interessa a todas as pessoas, Mas antes de te contar qual que é o assunto de hoje, quero só te lembrar o nosso slogan, o slogan do programa Carreira de Sucesso. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós temos um versículo que é a nossa ferramenta, é o nosso slogan principal. Está em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém, querido ouvinte? Muito bom. Este é o primeiro sábado do mês de março. E o mês de março, tradicionalmente, é um mês em que o tema mulher é muito abordado nos programas, nos podcasts da vida, nas lives, e também no programa do rádio. Então hoje nós vamos falar de um assunto que diz respeito a todos, mas vai ter um enfoque todo especial, carinhoso para nós mulheres. O tema é longevidade da mulher com saúde. Como obter uma vida longa e com saúde. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de estar aqui conosco, estreando no Carreira de Sucesso, tenho certeza que é a primeira de muitas outras vezes, uma médica ginecologista, uma mulher de uma sensibilidade que ultrapassa o campo apenas da medicina. Ela é uma mulher cristã que tem um coração para o Senhor e que usa da medicina para trabalhar o físico, o emocional e o espiritual das suas pacientes. Eu me refiro à doutora Neuza Mezzoni. Seja muito bem-vinda, querida, a esse programa Carreira de Sucesso, o primeiro de muitos outros que vamos ter a honra da sua presença. Bem-vinda, querida. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar as bênçãos que Deus tem para todos nós. Amém, muito bom. Alcançar a longevidade com saúde exige cuidados e bons hábitos durante todas as fases da nossa vida. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2030, o número de idosos no Brasil deve ultrapassar o número de crianças. Então, a inversão no Brasil da pirâmide etária, ou seja, a pirâmide demográfica, amplia a necessidade de atenção para a promoção do envelhecimento com saúde. Por isso nós estamos fazendo esse programa, porque queremos sim envelhecer, mas envelhecer com saúde plena. E aí eu quero perguntar para a doutora Neuza, como, doutora Neuza, a mulher de hoje pode obter uma vida longa e com saúde? Ela tem que tratar todas as áreas. Existem alguns pilares que a gente deve priorizar. Um dos pilares principais é a questão da alimentação. Hoje, nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós ingerimos, porque, infelizmente, não existe mais rotação de cultura dos alimentos, existem muitos agrotóxicos, pesticidas, então nós temos que procurar ter uma alimentação mais saudável possível, porque o nosso corpo é um terreno biológico, e ele tem que ser muito bem tratado, muito bajulado. Então, tudo que a gente ingere, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo tem que ter qualidade. E, então, isso começa com os alimentos. Então, desde evitar os alimentos processados, muito açúcar. Existem alguns alimentos que são geneticamente incompatíveis com o nosso corpo. Então, é mesmo? Então, principais deles, trigo. Tudo que tem o glúten, né? O trigo é o principal representante. O famoso glúten. O principal representante, porque ele forma uma cola no nosso intestino. O nosso intestino tem que ser bajulado, porque é ele que absorve todos esses nutrientes.
O intestino deve ser bajulado. Eu adorei essa expressão. Não, o intestino deve ser bajulado, porque 80% da nossa imunidade está no intestino. É mesmo. E 95% da serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação, também está no intestino. Então o intestino é considerado o segundo cérebro. Eu até queria dizer que é o primeiro, viu? Porque existe a comunicação cérebro-intestino através do nervo, o nervo vago, que é o nervo do parasimpático, simpático, que rege o nosso sistema de luta e fuga, de alimentação, digestão, defesa, tudo. Então, a gente tem que bajular o intestino, e essa bajular o intestino começa pela alimentação. Você tem que dar coisa boa para o intestino, porque senão... Mas às vezes, doutora, aí vem uma luta, né, entre o cérebro e o intestino, porque o meu cérebro quer comer o que é agradável, é aquele doce, o sorvete, aquela torta, aquela pamonha. Eu sou louca com pamonha, né? E aí? É porque o teu intestino está corrompido, já está corrompido por esses alimentos, então já não tem mais tanta serotonina, e quando você não tem serotonina, você vai buscar coisas que te recompensam, açúcar, chocolate, tudo que na verdade não é bom para a saúde, para a longevidade, é o que a gente quer. A gente é igual criança, né? Que é aquelas coisas que satisfaz na hora. Então é uma chupeta, né? Entendi. Então você quer aquilo que dá prazer. Mas nem tudo o que dá prazer dá saúde. E nem tudo que dá prazer vai me dar uma vida longa com saúde. Exatamente. Então o prazer é uma coisa imediata, né? Agora a gente tem que ver, né, ao longo da vida se isso vai ser bom ou não vai ser. Então tudo aquilo, né, como eu falei, que dá prazer, é uma coisa imediata, a gente não pensa, né? Então eu vou ter que fazer escolhas, né? E isso começa depois dos 50, dos 40, como é que fica essa idade? Desde o começo, eu acho que o hábito já deve ser adquirido já intraútero. Uma mulher, quando ela for engravidar, ela já tem que pensar na semente que ela vai plantar dentro desse útero. Hoje em dia existe um índice muito alto de autismo, de crianças já com problemas autoimunes, porque a mãe não fez boas escolhas, e a criança recebe o que a mãe gosta de comer, a criança vai também gostar, porque ela recebe essas informações intraútero. Então, se a criança tem uma mãe que só come doce, só come carboidrato, então o paladar dela também vai ser para isso. E mesmo depois que nasce, as mães têm que ter o maior cuidado na alimentação dos filhos. A maioria dessas doenças, tipo autismo e doenças autoimunes, elas começam no intestino. Então hoje os especialistas nessas doenças, eles preconizam muito alimentação saudável, alimentação de verdade. Então, que é a comida do dia a dia, comida de vó, comida de mãe, sabe? Aquela comida que é feita com amor, não esses fast food, refrigerante. Eu vejo cúmulos de mãe dando refrigerante em mamadeira de criança. Isso aí é doído, né? Sabe? Então você já está habituando a um paladar, e a criança só gosta daí de doce, só habitua o organismo, o paladar, a usar só esse tipo de alimento. Mas a mãe que não tem esse entendimento, ela não pode oferecer o que ela não acredita. Pois é. Primeiro ela precisa trabalhar a própria consciência dela, né? Sim, por isso que é importante esse tipo de programa nosso aqui, de estar esclarecendo as pessoas da importância de uma boa alimentação. Porque eu vejo que a mulher se preocupa muito com a apresentação do visual. Hoje as clínicas de estética, elas são sempre lotadas. Sim. E nem sempre as clínicas de nutrição estão no mesmo patamar correspondente. Estão muito mais, às vezes, preocupadas em ter uma beleza rapidinho, né, fora. Só que a beleza, ela vem de dentro para fora, porque às vezes você faz um procedimento, esse procedimento não vai ter duração de muito tempo, porque aquilo é uma coisa só fachada. Se você não tiver a saúde de dentro para fora, não vai resolver nada. Você vai gastando, modificando a feição, que é o que está acontecendo com essas desarmonizações faciais. Que é a harmonização, existem já as desarmonizações, porque as pessoas já vão para o excesso, e tudo isso... Estão desesperadas pela beleza. Pela beleza, pelo exterior. E sem falar que essas substâncias em excesso são substâncias estranhas, que vão ativar o sistema imunológico, né, ao contrário.
Então as pessoas vão ficar com doenças autoimunes de tanto corpo estranho que coloca para dentro. E quando você está com uma saúde interna, quando você faz um procedimento, a resposta da pele é infinitamente maior do que o outro. Eu falo para as pessoas que vão fazer algum tratamento estético, primeiro cuida da saúde, vê os seus nutrientes que estão faltando. Por exemplo, a vitamina C é importantíssima para a formação de colágeno, de elastina, os aminoácidos que vêm das proteínas são importantes. Então não adianta nada você fazer um procedimento caríssimo, né, estético, e dali 3 meses você engordar tudo de novo, ficar inchada, porque isso vem de uma alimentação saudável. Então, pegando carona nessa sua fala, eu li um dia desse que, segundo as pesquisas, o envelhecimento depende 25% da genética e 75% da vida e do ambiente em que você está inserido. Isso procede, a epigenética. Até o câncer, se você for falar em câncer, 15% só é genético, os outros 75% é epigenético. E o que é o epigenético? É o estilo de vida, é o estilo de vida que você leva. Então, tem muito mais influência. Por exemplo, eu trato muito mulher na menopausa. O meu foco é mulher na menopausa, para envelhecer com saúde. Porque antigamente a expectativa de vida da mulher era 45 anos. Então, com 45 anos já estava morrendo. Então, nem entrava na menopausa. Hoje a expectativa de vida são 80 anos. Então, se você se você fizer a sua reposição no tempo certo, você vai ficar bem. Agora, se você não fizer, você vai estar só ladeira abaixo, porque o hormônio é super importante. Demonizaram os hormônios, mas o hormônio é super importante. Então, a mulher, a partir do momento que ela entrou na menopausa, uma glândula importantíssima que produz 3 hormônios na mulher, que é o ovário. O ovário produz estrogênios, progesterona e testosterona. A partir do momento que a mulher não menstrua mais, depois de 1 ano que ela não menstrua mais, essa glândula chamada ovário, ela não funciona também. Então ela vai precisar ser reposto. O que é reposição? É repor o que não produz mais. Porque a ausência disso é terrível. Sim, a falta de... O que o hormônio faz para a mulher? O hormônio é que mantém a beleza. O estrogênio mantém a beleza, o colágeno, a pele, cabelo, a unha, tudo. A progesterona é a que acalma, que dá o sono tranquilo, o sono reparador. A primeira coisa que acaba, né, quando a mulher está entrando na menopausa e reposição, é o sono. Insônia terrível. E a falta de sono é um outro pilar. O sono é vital. É durante o sono que a gente repara os nossos tecidos. Durante o sono é produzido um hormônio de crescimento que faz a reparação dos tecidos enquanto a gente dorme. Seria o seu segundo pilar, né? Nós perguntamos, você disse que a alimentação, depois vem agora o sono. Daí a importância da reposição o sono. E o sono mais importante é 11 horas você já tem que estar dormindo, tá? Porque o sono entre 11 e 3 horas da manhã é o sono que mais gera esse hormônio de reparação, que é o hormônio de crescimento. E para que você tenha um sono bom, tem que ser no escuro total. Infelizmente hoje, com o advento das telas, há excesso de luminosidade, então não existe mais, não é produzida a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Deus fez a melatonina à noite, para a gente reparar os tecidos e ter um sono reparador. Mas para que essa melatonina atue, ela precisa estar no escuro total. Você não pode ter nem uma luzinha, nem a luzinha da televisão, aquela luzinha verdinha, não pode. Tem que estar breu mesmo, você tem que botar a mão assim e não enxergar nada. É mesmo. Esse é o sono reparador. E você tem que estar dormindo, 11 horas você tem que estar dormindo. E quanto mais cedo você dormir, mais reparador é esse sono. Eu tenho um estudo que mostra que cada hora dormida antes da meia-noite corresponde a 2 horas de sono. Tá? E depois da meia-noite é menos ainda, entendeu? Não corresponde, não chega a ser 1 hora. Então, se você dormir, digamos, das 9 à meia-noite, você já dormiu 6 horas. Entendeu? Se você for contar. Então, importante, infelizmente as pessoas ficam no celular, no WhatsApp, na televisão, até tarde, vão dormir 1 hora da manhã, já perderam uma grande... Tem até TV no quarto. Exatamente, é um crime. Outra coisa que tem que tirar é celular do quarto. Não deixa celular carregando na cabeceira da cama, porque aquela radiação eletromagnética cada vez está pior, está comprometendo o cérebro, a memória. E também
as crianças com celular, criança pequenininha com celular, então, os pais nem sabem o crime que estão cometendo. O índice de tumor cerebral vai aumentar demais por causa desses eletrônicos que dão para crianças precocemente. Eu vejo até, é uma crítica até os pais nas igrejas mesmo, estou falando do nosso meio, né, nas igrejas, os pais para as crianças não perturbar, deixam as crianças no celular, no tablet, vendo desenhos que sei lá qual é a procedência e qual é a mensagem subliminar que tem isso, né? Então, tem que ter muita vigilância. E sem falar dos efeitos maléficos que a própria tela em si já traz. Mesmo que seja um desenho cristão, um louvor cristão, mas ali não é hora, né? Exatamente. Realmente os maus hábitos, trazem efeitos muito danosos para a nossa vida. Nós estamos falando dos pilares. Você levantou 2 pilares muito fortes entre nós, que é a alimentação, quebrar paradigma, mudar a cultura, trabalhar a minha mente, né? Não é comer o que eu gosto, mas é o comer que me faz bem. Exato. Eu sempre falo, olha, não é mais questão de estética nem de dieta, mas é envelhecer com saúde. Isso. Então, o terceiro pilar seria atividade física. É muito importante você não ser sedentário. Você tem que ter alguma atividade física, porque o músculo, eu falo que o músculo é moeda para o futuro. Você tendo massa muscular, desde jovem, fazendo atividade física, na velhice, vai prevenir osteoporose. E tem um estudo novo que fala que o músculo, tá? Somente o músculo mesmo, de atividade física, libera um outro tipo de hormônio chamado irisina. Essa irisina tem uma ação no cérebro e previne Alzheimer. Olha só. Então, exercício é muito importante, a mulher fazer exercício. Então, qualquer tipo de atividade, aquela que melhor seja confortável. Seja confortável. Apesar de que a musculação é o melhor para poder ganhar músculo, seria a musculação. Mas quem ainda não tem esse hábito, ela começa com um exercício mais leve até chegar num nível. Mas o importante é que tenha. Então, a vida longa está muito nas nossas escolhas, né, doutora? Exatamente. Como viver, né? E como é que fica o lado espiritual? O lado social e espiritual desta mulher que deseja viver, ter uma vida longa com saúde, né? Chegar aos 80 com uma vida independente, dirigindo, né? Fazendo suas próprias comidinhas, viajando, aos 90 ainda andando bem sozinho. Então, assim, é esse tipo de vida, não é chegar aos 90 numa cama com Alzheimer ou com derrame, mas é chegar aos 90 com uma qualidade de vida que as pessoas se surpreendem. Ela está com 90 anos, quem disse? Carinha de 80 com 90, né, doutor? Exato. Não é importante só a carinha, mas o vigor mobilidade. Físico, ela tem que ter mobilidade. Eu vou poder viajar, vou poder sair. Ser independente, né? Ser independente. Então, tudo isso. Então, a vida espiritual depende de um corpo bom. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, esse templo tem que estar limpo, esse templo tem que estar saudável. Porque se você não tiver um templo limpo e saudável, a vida emocional e a vida espiritual vai ficar comprometida, porque nós somos corpo, alma e espírito. Perfeito. Então, se você está doente, você vai questionar, você não vai tão bem também espiritualmente, emocionalmente. E hoje, muitas doenças são doenças psicossomáticas. Então as emoções hoje, as pessoas estão com as emoções muito abaladas e isso reflete também na saúde do corpo. Então, por exemplo, fibromialgia, vamos dar um exemplo, né, bem comum. A fibromialgia é uma doença psicossomática. Então as pessoas põe no corpo, é tanta dor assim, da alma, que tem que ir para o corpo, tem que extravasar para algum lugar, e extravasa no corpo, dando essas dores. E falando em extravasar, até que ponto o estilo de vida da mulher moderna, essa mulher contemporânea, pode afetar a sua longevidade? Você vai me responder daqui a pouquinho, doutora Neuza, logo após o nosso intervalo. Não sai daí, querido ouvinte, já voltamos. Querido ouvinte, estamos de volta com a doutora Neuza Mesoné e com o tema longevidade da mulher com saúde. Ou seja, ter uma vida longa e uma vida com saúde. Nós saímos daqui, ela colocou 3 pilares que são fundamentais para uma longevidade, que é a alimentação,
o sono e a reposição hormonal, né? Atividade física. Atividade física, exatamente. Você falou da reposição quando Também, falou do sono, faz né? Parte também. Faz parte. E eu perguntei para ela, doutora Neuza, como que é então essa mulher que tem que trabalhar, ela às vezes tem que fazer uma faculdade, terminar, ou está fazendo uma pós, ela é mãe, ela tem que praticar atividade física, ela quer envelhecer com saúde, mas tem uma sobrecarga, um nível de exigência do mercado, da família, né, às vezes dela própria, muito pesada. Como que ela pode trabalhar essa sua longevidade, essa fase para entrar numa vida mais madura com saúde? Na verdade, as pessoas estão muito imbuídas em ganhar, em ter as coisas aqui na Terra. Elas não estão pensando no futuro, no mundo espiritual, na vida eterna. Então as pessoas ficam aqui gastando tempo para ter dinheiro, para depois deixar não sei para quem. Então a gente tem que procurar ter uma vida mais simples, não muitas ambições. Tem pessoas que têm ambições muito altas, e sendo que tão pouco às vezes nos basta. É uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Né? Às vezes eu vou ter que abrir mão por um certo tempo de um determinado desejo, alguma coisa que eu queira fazer em função da minha saúde física e a saúde da família também. Exatamente, porque não adianta você deixar grandes fortunas, apartamentos, casas, sei lá, para os filhos, se você não proporcionar uma saúde física, emocional e espiritual para esses filhos. E para ela própria, né? E para ela própria, exatamente. Às vezes as pessoas trabalham tanto que elas não têm nem tempo de ter uma comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, e às vezes uma comunhão com elas mesmas, não se conhecem. Fica lá naquela correria, naquela... os pensamentos acelerados e aquela cobrança, isso, né? Querendo ser melhores, querendo satisfazer uma sociedade que elas nunca vão satisfazer. Então elas têm que procurar investir no futuro, mas assim de uma forma sábia. Não pode, por exemplo, assim, abrir mão da família para você adquirir tal coisas, de conhecimento, por exemplo, né? Não, conhecimento é importante, né? Mas assim, tudo tem uma fase na vida para você adquirir. Chegou um momento assim que às vezes naquela hora eu tenho que abrir mão. Quando eu falei de conhecimento, eu tenho que abrir mão, às vezes, de fazer aquele MBA em função do cuidar do meu filho que está pequeno. Exatamente. Né? Tem que ver os prós e os contras de tudo. A gente tem que balancear tudo, trazer o equilíbrio. Eu acho muito importante essa mulher contemporânea ter paz. Exatamente. E fazer as pazes consigo mesmo. Exatamente. Então as mulheres às vezes são tão preocupadas em carreira que largam mão aos filhos, o esposo, eles perdem uma família questão em busca de uma satisfação de algo profissional. Que às vezes é tão efêmero, né? Exatamente. Mas, doutora, eu queria dar tchau para a doutora Neuza, tá? E eu queria convidar a Neuza para ficar aqui conversando com a gente, para me contar, porque até agora quem conversou foi a doutora, né? Maravilhosa, conhecedora profunda do assunto, foi muito bacana. Mas agora me fala, a Neuza, realmente, essa mulher linda, bonita, maravilhosa, ela me contou a idade dela, eu falei, não acredito, tá? Não vou falar, lógico, aqui para vocês, mas ela é muito simpática, dona de um sorriso belíssimo. Ela realmente vive isso que você acabou de ensinar aqui para nós? Como é que é a história da Neuza? Não da doutora, eu quero saber da Neuza agora. Na verdade, a Neuza e a doutora Neuza se confundem. É porque mesmo? A minha profissão é a minha missão de vida. Ai, que lindo. Fala para nós, como é que é isso? Eu tenho 35 anos de formada. Eu me formei no Rio Grande do Sul. Eu fiz depois especialização em ginecologia. Então você não é goiana? Não. Eu sou gaúcha, agora eu sou goiúcha. Goiúcha. Amo Goiânia. Ai, Goiânia é a cidade que me acolheu, onde eu conheci Jesus, eu conheci a palavra. Então, para mim, Goiânia, eu sou goiúcha. Gosta de piqui? Gosto então também. É goiana mesmo. Goiana digo assim, piqui ou você ama ou você odeia. Eu amo. Então é goiana mesmo, pronto. E aí? 35 anos de formada. Veio para Goiás quando? Eu vim em 94 para Goiás. 94. 94. Coincidiu com o nascimento do meu segundo filho. Foi muito, e o meu filho é goiúcho também. Goiúcho. Daí eu comecei já a minha carreira, eu sou ginecologista e obstetra. O que é ginecologista? A ginecologista é a médica da mulher, mas infelizmente as especialidades limitaram
por exemplo, uma ginecologista, eu falo que ginecologista é médica de peito e vagina. E eu era obstetra, que é parteira. Então, eu era médica de peito, vagina e parteira. Então, eu não tinha... o dia a dia eu trabalhava muito, eu fazia na média de 30 partos por mês. Quem fazendo 30 partos por mês tem parto tempo. Por dia. Ou 2, 3 no mesmo dia e tal. Então, quem fazendo 30 partos por mês tem vida própria? Era a Neuza, profissional também o tempo todo, né? E graças a Deus que eu conseguia conciliar a maternidade. Deus me ajudou muito para eu poder educar os meus filhos nos caminhos do Senhor também. Amém. Um testemunho, Parabéns. com exemplo. Mas eu trabalhava muito. E como obstetra, quando eu conheci Jesus, ele me deu uma missão. Que cada criança que nascesse comigo era para eu consagrar para ele. Quando estivesse nascendo, colocando a cabecinha, eu era a primeira a tocar naquela vida que eu consagrasse para ele, que seriam os profetas da última geração. Que lindo! Por isso que eu creio que Jesus deve estar voltando. Uma geração são 40 anos, né? Então, que lindo. Também acredito que Jesus está voltando. E aí você recebeu essa missão de pegar os bebês e você fazia isso? Fazia. Na hora que estava nascendo, eu estava ali toda paramentada. Não importa se conhecesse ou não o pai, a mãe, não importa. Não, eu consagrava para o Senhor. Depois, eu ia lá no berçário, porque a criança sai da sala de parto, depois vai para o berçário. Eu ia lá e orava com essas crianças. E quebrava maldições hereditárias e tal. E profetizava que eles seriam os profetas da última geração que fariam a diferença na família e na geração. E hoje eu vejo assim nas igrejas que eu frequento muitos profetas, testemunhos de pessoas que vêm me falar. Sabe? Olha. Então, isso só uma curiosidade. Nesse meio tempo, você já encontrou algum desses bebês que cresceram, estão no caminho do Senhor, são profeta hoje? É mesmo? Sim. Nas igrejas que eu frequento, as mães vêm falar, o fulano, ele é levita, ele é missionário. Ele é pastor. Já que tem, bênção, né? Amém. Então, e aí? Isso é muito gratificante. Mas só que trabalhava muito e essa profissão de parteira é desgastante. E na época não tem horário, né? Não tem horário. E quando eu fazia obstetrícia, não existia plantões como existe hoje. A maternidade, hoje tem as maternidades com os plantões. Você tem um médico que faz seu pré-natal, mas se você passar mal, você não chama mais o médico, você vai para o plantão. Na minha época, não. Eu abraçava a paciente desde que ela engravidava, enquanto não nascia, eu estava abraçada com ela. Então, eu deixei de tirar férias por 10 anos. 10 anos sem tirar férias, porque sempre tinha alguém para nascer e a gente se apega, e a pessoa se apega com a gente também, né? Mas eu não me arrependo disso, entendeu? Foram momentos bons. Só que quando eu fiz 50 anos, começou a aparecer no meu consultório mulheres em depressão, pânico, e eu percebi que eu não tinha bagagem para ajudar essas mulheres. Foi onde eu resolvi voltar a estudar. Parei de fazer parto, consultei o Senhor, parei de fazer partos e Deus me deu uma nova missão de trazer longevidade e saúde para as mulheres. Olha só, então hoje você não é mais parteira. Não sou mais parteira, tem hoje, 12 anos que eu parei de fazer partos. Então hoje só cuida da saúde física, emocional e espiritual. Isso. Daí eu comecei a fazer curso, eu fiz nesses 10 anos, eu fiz 6 pós-graduações e vários cursos de capacitação para poder estar ajudando em todas as áreas. Então, hoje eu tenho uma clínica que chama Longevidade e Saúde, é o nome da minha clínica. Bacana. Onde é que fica, por favor? Fica no setor aeroporto. Mas então, daí Depois você vai passar o seu Instagram para a gente te seguir, marcar consulta, um horário com você. Tem o Instagram, Clínica Longevidade e Saúde. Tem várias dicas de saúde, lá eu explico para as mulheres muitas coisas. Então, já tem várias aulinhas, assim, uns vídeos curtos, mas que são dicas preciosas, né? Preciosas, exatamente. Hoje eu trato então a mulher como um todo e assim, todas as idades, mas o foco hoje, como você falou no início do programa, as pessoas estão envelhecendo. E elas precisam envelhecer com saúde. Então, eu estou tratando muitas mulheres na menopausa para fazer a reposição de uma forma correta, porque existem vários tipos de reposição, mas eu procuro fazer uma reposição mais fisiológica para que elas não tenham as consequências. E como eu falei antes, só 15% dos cânceres são genéticos, o resto é estilo de vida. Eu falo em várias
entrevistas que eu dou, que a obesidade é mais cancerígena que o próprio hormônio. Mesmo que use o hormônio errado, a obesidade é mais cancerígena do que qualquer hormônio. Então o povo demonizou os hormônios, mas na verdade os hormônios são vitais, porque os nossos órgãos produzem hormônios. A tireoide, se você tiver um problema de tireoide, você não vai usar hormônio, você vai repor o hormônio da tireoide. O resto da vida. O resto da vida, se for preciso. E o ovário da mulher é uma glândula também, que você precisa repor o hormônio que ela produzia. Sem esse hormônio, a qualidade de vida da mulher é péssima. Sim, ela vai ter Alzheimer, vai ter problema de osteoporose, problema cardíaco. A mulher, depois que ela entra na menopausa, ela tem o mesmo risco de ter derrame e infarto que o homem. Que o homem não tem a proteção estrogênica que a mulher tem. Então, a partir de uma determinada idade, ela começa a ter. Então, a gente tem que fazer a prevenção dessas doenças cardiovasculares, cerebrais, osteoporose, a parte de articulações, cartilagens, tudo. Como é que é o seu convívio com essas pacientes que chegam no seu consultório? Elas chegam com qual é a dor, a queixa maior dessas suas pacientes? A maioria que chega assim é com questão de menopausa mesmo, né? Ondas de calor, insônia, depressão, porque na menopausa cai a serotonina. É um dos hormônios que cai junto com o estrogênio, a serotonina. Porque o estrogênio e a progesterona, eles produzem serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. Então, por que as mulheres, quando elas estão entrando na menopausa, elas começam a ter depressão, insônia? Por isso. E aquelas mulheres que tiveram depressão, por exemplo, depressão pós-parto, ou tem história familiar de depressão, ou que já experimentaram episódios de depressão na vida reprodutiva, mais jovem, fatalmente vão ter na menopausa, se não tratadas. Então, é a minha experiência, o que eu vejo. Então, tem uma fase da vida dela, quando os hormônios estão caindo, a gente tem um período que antecede a menopausa, chamado climatério. Esse período pode ser de 1 a 3 anos antes, já começam esses sintomas. Mas, às vezes, você faz as dosagens hormonais, ainda está normal, as dosagens, mas a gente não trata. Eu não trato só exame laboratorial, eu trato clínica, o que a pessoa está sentindo. Entendi. Entendeu? Os exames dão bons, mas a saúde dela não está bem, ela não está bem. O exame ele é complementar, ele vai nos ajudar a dar um norte, mas a clínica é soberana. Entendi. Doutora, nós estamos já encerrando, chegando no final do nosso programa, infelizmente, mas eu queria deixar um espaço para você mandar um recado, uma mensagem para essas mulheres. Aquelas que já estão prestes a entrar na menopausa, aquelas que já estão vivendo esse período, né? E aquelas talvez que ainda estão um pouquinho longe. Então, são três perfis de comportamentos diferentes. Aquela jovem, que às vezes agora não dá atenção para isso, acha que não vai ter jeito, né? Que não, isso é besteira, vou pensar nisso lá na frente. Eu ouço muito isso. Não, lá na frente. Aquela que está vivendo e aquela que às vezes acha que não tem solução. Por favor. Olha, mulheres, vocês precisam começar a cuidar da saúde o quanto antes, mas nunca é tarde para você ter saúde, ter disposição, ter energia. Procure um profissional qualificado que pode te ajudar e procura ter um estilo de vida que vale a pena. O estilo de vida que vale a pena é aquele com alimentação saudável, o sono reparador, fazer alguma atividade física para você ter mobilidade no futuro, para poder, não adianta nada você trabalhar a vida inteira e chegar na velhice que você poderia usufruir de tudo aquilo que você conquistou, se você não tem saúde para depois usufruir, você não vai ter mais perna para andar, fazer uma excursão, ir para Jerusalém, que é o sonho de muita gente, tem que andar muito. Então, você tem que ter qualidade de vida para poder usufruir das coisas boas que ainda restam. E essa qualidade começa hoje, agora. Exatamente, essa qualidade começa hoje. E aquela mulher que fez tudo errado que você falou, tem chance para ela ainda? Tem tempo para ela retomar essa qualidade de vida, doutora? Sim, existe uma janela de oportunidade, né? Que é possível. Claro, a janela de oportunidade é o seguinte, quanto mais cedo você cuidar, melhor. Mas sempre tem uma esperança. Hoje existem tratamentos, porque as pessoas pensam que é só medicamento, né, alopático, mas não. Hoje existe um tratamento
que a gente trata o emocional e o emocional reflete no físico. Tem pessoas que às vezes não conseguem ter uma qualidade física, mas na verdade é porque o emocional está comprometido. Existem técnicas hoje que a gente consegue acessar o sistema nervoso autônomo, aquele que a pessoa não consegue controlar, mas que é o responsável pela maioria das doenças. Fantástico, doutora. E o seu Instagram? Novamente. Clínica, Longevidade e Saúde. E tem um outro, doutora Neuza Mesoné. É Maisonete, com S, O, 2N, E, 2T. Muito bom. Doutora querida, foi muito obrigada, foi muito precioso te ouvir a doutora, depois ouvir as histórias da Neuza, né? É visível o amor, o encargo que você tem pelo que você faz. Ouvir falar, a gente sente o brilho, o amor, a dedicação e a gratidão. Realmente não é uma profissão, é um ministério. É verdade. Tenho certeza. A gente tem que florescer onde está plantado. E é lá que é o meu ministério, onde eu converso, eu falo das coisas físicas, emocionais, espirituais, para quem dá abertura, porque a gente também não pode invadir a privacidade das pessoas, a crença, sabe? Mas todo mundo tem um espacinho para Deus. Principalmente quando está na frente do médico. Né? Exatamente. Tem a ciência, eu fiz um post, né, onde a ciência e a religião se confundem, né, ou elas se complementam. Então, as pessoas que têm uma fé, que têm uma crença, elas são curadas com muito mais facilidade. Isso já é um fato cientificamente comprovado, né? Sim, sim. Bacana. Doutora, para fechar, eu sempre gosto de deixar um versículo da Palavra de Deus que se refere ao tema que o programa abordou. E hoje não vai ser diferente. Fui pesquisar e lá no Salmo 91, no verso 16, não sei se a senhora conhece, diz o seguinte: eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Amém. Então, na própria Bíblia diz que o Senhor vai nos recompensar com uma vida longa, né? E com a minha salvação de todos os males. O que é a salvação? Do mal, o que você quer agora, nesse instante. Qual que é a salvação que você busca? Assim diz o Senhor, o Eterno. Amém. Amém, querido ouvinte? Amém. Muito obrigada por você estar conosco. No próximo sábado estaremos novamente aqui com outro assunto muito rico, muito para abençoar a sua vida. Deixo aqui meu abraço, a Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus. Te aguardo no próximo programa.